eu disponibilizo para vocês uma entrevista que eu gravei no dia 12/3/2021 para a PUC Minas Virtual e também para aqui o nosso canal, com o Dr. Paulo Torelli, que é doutor pela USP, mestre em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, ex-procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul e atualmente procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Ele, além disso, ele é professor de Direito Constitucional e escreveu uma tese de doutorado belíssima, intitulada Soberania, Constituição e Mercado, que é justamente o tema da nossa entrevista. Essa tese de doutorado se tornou um livro e eu disponibilizei esse livro para você gentilmente. O autor me disponibilizou, eu coloquei para vocês lá no meu canal do Telegram, Prof. Denis Madeira. Essa entrevista é muito rica, eu considerei que o livro dele é uma homenagem ao constitucionalismo. Ele passa por diversos temas, como a questão da definição de democracia, ele passa sobre a questão da novidade, da tal da democracia cosmopolita, ele passa também sobre a questão, a gente conversou um pouco sobre a influência do uso da tecnologia e das big techs perante o judiciário, se isso aí poderia ser um risco ou não à nossa soberania. Então são temas riquíssimos que interessam sobretudo a quem estuda o chamado processo constitucional, mas mais do que isso, para aqueles que se preocupam com o Estado Democrático de Direito. Então, espero que vocês aproveitem essa entrevista, que, como eu disse, é riquíssima. O Dr. Paulo demonstrou toda a sua erudição e eu imagino que o conteúdo dessa entrevista possa ser objeto de inúmeras pesquisas que a gente possa dar andamento aí. Então, aproveita a entrevista. Ok. Hoje, dia 12 de março de 2021, nós temos a honra de receber aqui um convidado muito ilustre, que a gente já estava tentando marcar essa entrevista desde 2020. Nós estamos todos aqui, a PUC Minas, e eu particularmente, muito feliz de receber o Dr. Paulo Torelli, diretamente do Rio Grande do Sul. Está em Porto Alegre? Porto Alegre, sim. Diretamente de Porto Alegre, então a conexão aí, Belo Horizonte, Porto Alegre. Muito feliz de receber o Dr. Paulo Torelli. O Dr. Paulo, assim, nessa apresentação inicial, eu tenho que fazer isso. Ele tem um currículo de peso, de forma que eu tive que pedir, inclusive, para ele diminuir um pouco o currículo, porque senão eu ia ficar aqui mais de meia hora só lendo a titulação e todo o trabalho que ele já desenvolveu. Mas num breve resumo, o Dr. Paulo Torelli, ele é doutor pela USP em Direito, né? Mestre em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em processo civil também pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito pela Universidade Federal também do Rio Grande. Ele foi procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário-geral da OAB, também desse estado, foi procurador-geral do município de Canoas e é procurador do Estado do Rio Grande do Sul e professor convidado de diversos cursos no país. É uma honra muito grande receber o Dr. Paulo Torelli, não só pelo currículo, mas pela pessoa que é, pela erudição que ele tem, e algo que eu tenho certeza que vai ficar muito claro, muito evidente aqui ao longo da nossa entrevista. Doutor Paulo, só um esclarecimento que o objetivo aqui dessa entrevista eu gosto muito daquelas entrevistas antigas, da década de 60 e 70, que passavam nas TVs estatais europeias. Eu gostava muito quando se entrevistava intelectuais, juristas e literários, artistas, né? E era um formato diferente do que nós temos hoje, né? O formato hoje é muito imediatista, o entrevistador normalmente ele não conhece a obra a fundo do entrevistado. Muitas vezes o entrevistador ele quer, vamos falar assim, aparecer mais do que o entrevistado, então ele fala muito, interrompe muito o entrevistado e às vezes faz perguntas impertinentes, né? Então, assim, eu não gosto muito desse modelo atual de entrevista que a gente vê hoje na mídia. Eu gosto mais do modelo antigo. Então, a ideia aqui dessa entrevista é justamente que eu dirija perguntas para você, me permita chamar de você, né? Por favor. Perguntas atinentes à sua produção científica. E o objeto da nossa entrevista, especificamente, já falando aqui para todo mundo aqui que estiver assistindo, é esta aqui, ó. Nós vamos conversar sobre essa belíssima obra, essa obra que me impressionou bastante, que é a obra do Dr. Paulo Torelli, Soberania, Constituição e Mercado, Direito dos Povos ao Desenvolvimento e ao Regime Democrático. Esse será o nosso enfoque da entrevista. As perguntas serão dirigidas sobre este livro, essa obra publicada pelo Instituto da Advocacia Pública Brasileira.
E essa obra, ela é uma obra, como a gente estava até conversando aqui antes de iniciar a live, uma obra enciclopédica, ela passa por toda a história. Eu vou encarar dessa forma, já adiantando um pouco. Me pareceu uma homenagem ao constitucionalismo. Me pareceu uma verdadeira homenagem, porque se passa por todo um percurso histórico, teórico, de construção de como que nós chegamos ao constitucionalismo. Então, me impressionou bastante. E então a minha ideia aqui nessa entrevista é justamente dirigir perguntas sobre esse tema. Não fui só eu que elaborei as perguntas. Eu dirijo um grupo na PUC Minas chamado Direito Processual e Democracia, e que nós tivemos desde o ano passado a oportunidade de estudar a sua obra e elaborar perguntas, como já coloquei, já até enviei algumas perguntas que foram elaboradas por nossos alunos. Inclusive eu saúdo os nossos alunos do grupo de estudo e pesquisa. Então, dito isso, feita essa introdução, eu saúdo mais uma vez a sua presença, muito feliz, e é um significado muito grande a sua presença aqui na PUC Minas para a gente. E eu começo, já te dando a palavra, com uma pergunta inicial sobre o tema, já que a sua tese de doutorado e a sua obra versa sobre soberania, sobre direito, sobre o Estado Democrático de Direito como um todo, e passando por questões fundamentais como a codificação, os direitos humanos, a chamada democracia cosmopolita, né? Eu começo a lhe perguntar por que você escolheu esse tema e o que o motivou a pesquisar esse assunto. Com a palavra, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Denis Madeira, que saúdo a ti, agradecendo por essa oportunidade, e saúdo os professores, os acadêmicos que nos acompanham, a toda a comunidade da PUC de Minas Gerais, que é uma referência em termos de produção científica, de problematização acadêmica na busca de respostas para as indagações que a sociedade todo dia coloca. E, enfrentando a pergunta, eu digo, é justamente a crise da autoridade regulatória dos entes soberanos estatais. Quer dizer, eu, como procurador do Estado do Rio Grande do Sul, me deparei, e até tendo tido a honra de ser procurador-geral, tanto do Estado quanto de município aqui do Rio Grande do Sul, eu me deparei com essa dificuldade. E até hoje em dia até fica muito mais fácil nesses trágicos tempos de pandemia. Quem imaginaria que um prefeito fosse ter autoridade para determinar a suspensão das atividades do comércio e determinar que as pessoas não circulassem? Quer dizer, o conceito que está por trás disso, e eu trabalho também neste livro, é o conceito de ordem pública, que é um conceito que está acima, inclusive, da distinção entre interesse público e interesse privado. Quer dizer, e são conceitos fundantes da teoria do direito que eles se perderam. Então, eu fui resgatá-los justamente para tentar compreender onde é que se colocava essa crise da autoridade regulatória dos Estados soberanos e como é que se fazia justamente para compreender o sentido da soberania como um pressuposto para a definição constitucional, democrática, por parte dos povos, baseados na ideia do princípio da soberania popular. Então, eu problematizei isso e, como o título diz, eu problematizei frente à hegemonia do poder econômico. Desde o final da Idade Média, nós vivemos um processo de fortalecimento, de legitimação infinita, ou seja, o céu é o limite para o poder econômico, em detrimento do espaço público e da capacidade democrática das nações, dos povos, de se organizarem e se autodeterminarem. Quer dizer, foi isso que me motivou. Esse é um tema também que me preocupa bastante. Inclusive, eu consegui identificar muita afinidade com o seu pensamento, com a nossa linha de pesquisa. Eu sou da área de direito processual e a nossa linha de pesquisa na PUC é o processo na construção do Estado Democrático de Direito. Então, eu vi muita afinidade, inclusive, de muitos autores citados, de forma que eu penso que essa obra e essa entrevista vai ser muito útil para todos nós. Eu gostaria de perguntar para você, dentro dessa ideia inicial do seu trabalho, como que você define soberania? E qual que é a relação entre soberania e democracia? Não, perfeito. Por favor.
Desculpa, eu interrompi. Não, é porque eu fiquei curioso para saber. Existe soberania, ou melhor dizendo, democracia sem soberania? Né? Para mim é uma pergunta que está ligada a isso também. Não, perfeito. Não, eu acho que até para não deixar em branco que eu referi a ideia de ordem pública, mas eu não conceituei. É importante isso, justamente para que não se perca. Nós vamos chegar no debate da soberania. O conceito de ordem pública, hoje em dia, se tem bem claro, aquelas normas cogentes, tanto que se invoca elas como normas de ordem pública. Mas o que são as normas cogentes de ordem pública? São aquelas normas que disciplinam condutas mínimas, sem as quais é inviável a convivência na sociedade. É um exemplo bem claro, até para os estudantes compreenderem: as pessoas não podem andar nuas na rua. É uma questão que logo vai se dizer uma questão de ordem pública. É claro que isso mudou conforme os tempos. Hoje em dia existem praias de nudismo, mas são espaços reservados para isso. Ou até mesmo em Ipanema, uma moça que vai fazer topless hoje, uma jovem, teria uma situação bem distinta se fosse isso lá na década de 50 ou de 40. Só que esse conceito de ordem pública é aquilo que no direito público se chama de conceitos indeterminados. São os conceitos abertos, eles são noções tipológicas que dependem da evolução histórica, social e cultural. Então, é importante resgatar isso, porque a própria ideia de soberania ela passou por uma mudança. E, ainda no conceito de ordem pública, lá no século XIX, o conceito de ordem pública era um conceito autocrata. Então, fazer uma greve era um atentado contra a ordem pública, e até houve um presidente da República, o Washington Luiz, que ele dizia que a questão social no Brasil é uma questão de polícia. Então, isso mudou com o tempo. O constitucionalismo, isso foi o constitucionalismo do pós-guerra, ele incorporou todos os conflitos sociais. Então, hoje a greve está constitucionalizada como um direito. E por que é importante referir isso? Que é justamente a relação ser e dever ser. Quer dizer, o mundo do ser é o mundo dos fatos, e o mundo jurídico normativo é o mundo do dever ser. O que acontece? Essa tensão é que ela se coloca no direito constitucional em particular, e todos temos isso bem presente, quer dizer, a dificuldade da afirmação dos postulados constitucionais, ela justamente se coloca por conta da tensão com a realidade constitucional. E o Hermann Heller, um dos autores que eu refiro, que produziu uma obra de teoria do Estado em pleno período da vigência da Constituição de Weimar, na Alemanha, ele que acabou falecendo precocemente, ele dizia que, na realidade, é necessário que a Constituição dogmática, a Constituição positivada, o texto escrito da Constituição, observe ainda que tênue, mas observe uma conexão com a realidade constitucional. Quer dizer, não é viável, por exemplo, que no Brasil uma nova Constituinte determine a proibição do biquíni, como o Jânio Quadros tentou fazer. Fica proibido o uso do biquíni, as moças só podem andar de maiô na praia, já que eu fiz a referência à praia. O que acontece? E aqui que é a questão, respondendo à pergunta. A soberania sempre foi tida, e ainda se hoje nós formos indagar e olhar os manuais de teoria do Estado, como um fato. Então, o meu esforço foi justamente de atualizar essa reflexão e afirmar a soberania como um direito. E o núcleo duro e essencial, falando no conceito constitucional que é muito caro aos alemães, quer dizer, o núcleo essencial intangível do conceito jurídico de soberania, ele está na autodeterminação dos povos. É claro que, se a gente for aprofundar, todos os autores eles fazem uma distinção entre soberania interna e soberania externa. E Kelsen, mais do que ninguém, ele escreveu uma obra específica sobre o tema soberania, onde ele chega a problematizar e chega a dizer uma verdade. Ou seja, não existe nenhuma nação que seja soberana do seu ponto de vista absoluto, porque ela tem que conviver com outras ordens soberanas, mesmo as nações mais poderosas do mundo. É claro que isso aqui eu estou falando do seu ponto de vista jurídico, que foi a obra do Kelsen, justamente da elaboração jurídico-normativa. E onde é que eu quero chegar? Que nós vamos colocar isso bem claramente. Eu tenho uma adesão justamente à compreensão institucional normativa. Eu compreendo que o direito é a norma, e justamente ele está no plano do dever ser, e David Hume fez esse corte que Kelsen vai se inspirar nele. Jamais se pode depreender um dever ser de um plano do ser. O dever ser, necessariamente, ele é resultado de um ato de vontade, de uma compreensão. E aí entra o debate sobre a axiologia, os valores,
que Kelsen é muito mal compreendido. Quando ele concebeu a teoria pura, não é que ele não tivesse uma compreensão da importância das disciplinas ancilares, auxiliares, das ciências humanas, seja sociologia, filosofia, história. Não, ele tinha uma compreensão, ele tem uma obra maravilhosa, que é Sociedade e Natureza, que é justamente onde ele vai problematizar a antropologia. E ele escreveu um pós-fácil, a segunda edição da teoria pura, que é a justiça, que hoje, como é um texto muito extenso, ele acabou sendo hoje difundido numa obra autônoma. Mas é uma obra em que ele revela que, na realidade, é incognoscível o que é justo. O que nós podemos identificar é o que é o interesse de cada um. E o constitucionalismo moderno, ele justamente busca contemplar todos os interesses num texto aberto, que é a grande contribuição do maior constitucionalista do século XX, que faleceu há pouco tempo, nos deixou, o Paulo Bonavides. Quer dizer, a Constituição é um texto aberto e, obviamente, que ela afirma vários princípios e valores dentro de uma prospecção. E aí é o processo histórico que vai definir. Mas, encerrando a indagação, eu entendo que soberania, o núcleo essencial dela está colocado justamente na autodeterminação dos povos e hoje se coloca como um direito. E esse direito ele vai se desdobrar justamente na autonomia dos povos para definir qual é o seu regime democrático e qual é o modelo de desenvolvimento que cada povo busca. E aí o confronto com o mercado, porque a hegemonia neoliberal, a partir da década de 90, ela tentou forjar a ideia de que seria possível se conceber um mercado único no planeta e que esse mercado único teria até uma força da natureza, como se ele tivesse vontade própria. Então, eu fui me aprofundar, por isso que o título é Soberania, Constituição e Mercado, justamente porque a intenção é colocar o mercado, que tem uma importância inequívoca, no seu devido lugar. E aí a busca histórica que eu vou fazer é justamente a compreensão de que o mercado ele só surgiu a partir do fenômeno Estado. Porque começou lá na Idade Média, os mercados que eram, a palavra se referia como um local. Vai lá no mercado. O mercado se dava num feudo, o senhor feudal organizava, e ali naquele local é que começou a surgir os burgos, as cidades, daí surgiu a burguesia. Em plena Idade Média, onde, na realidade, o que nós tínhamos eram feudos, uma ideologia que era universal, que era a ideologia da Igreja Católica, e quem colmatava aquela sociedade que era hierárquica e disciplinar era justamente o pensamento universal cristão, e que só veio a ser rompido com a Reforma, e a Reforma protestante é que ensejou, inclusive, a ideia do Estado laico, pelas guerras religiosas. Mas o que acontece ali? A partir da ascensão dos estados, como decorrência da burguesia e das cidades mercantis, sobretudo no norte da Itália, na Alemanha, é que começou a se ver a necessidade e a classe mercantil viu a imprescindibilidade de se organizar um mercado único. Então, os mercados surgem a partir dos estados. E como é que surge isso? Primeiro, os direitos civis. Quer dizer, que se conquista os direitos chamados de primeira geração, que é a proteção da propriedade, da vida, da liberdade. Quer dizer, num segundo momento, vem um processo de democratização, que foram as monarquias absolutistas, que vêm no pós-mundo feudal. E aí, por último, os direitos sociais, como a proteção da garantia do mínimo existencial. E tudo isso hoje está no texto constitucional, um texto aberto para interpretação. E aí é que vem a questão do direito ao desenvolvimento, cujo titular é o indivíduo. É o direito ao desenvolvimento individual. Agora, quem é o sujeito passivo do direito ao desenvolvimento individual? Justamente a organização coletiva em torno do Estado democrático e ecossocial de direito. Eu faço questão de colocar o ecossocial justamente para enfatizar a imprescindibilidade do ser humano conviver com a natureza, que nós somos frutos da natureza. Foi no momento da história, na ruptura justamente do mundo feudal, que se fez aquele corte absoluto entre sociedade e natureza. Mas hoje a pandemia ela nos joga na cara. Nós fazemos parte da natureza. O ser humano, a sociedade, faz parte. E Kelsen aponta isso justamente nesse livro, Natureza e Sociedade. Ele aponta que o ser humano faz parte da natureza, a sociedade faz parte da natureza. Isso foi necessário, esse corte epistemológico, justamente para romper com um mundo
cristão-teológico, para dar autonomia para o pensamento das ciências humanas. Ali é que se disse, não, uma coisa é a natureza, outra coisa é a sociedade. Aí nós temos que fazer um corte, porque os fenômenos naturais eles têm explicações causais. E o próprio São Tomás de Aquino fez a distinção entre causa primária e causa secundária, justamente dizendo que a causa primária é Deus, mas a causa secundária são os fatos da natureza. Se eu botar minha mão no fogo, eu vou queimar minha mão. E não tem como dizer que não, mas Deus vai me proteger, isso não vai acontecer. O próprio São Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, ele vem fazer esse corte. Então, eu problematizo tudo isso num primeiro capítulo, falando sobre o conceito de liberdade na história da humanidade, e depois eu vou justamente aprofundar o tema dessa origem da evolução econômico-social. E vou resgatar a reflexão sobre a lex mercatória, porque hoje em dia se fala muito em nova lex mercatória. Seria justamente essa ideia de que o mercado seria o vértice de toda a ordem mundial. Porque, é claro, tem um pressuposto que ninguém consegue viver sem uma ordem estabelecida, que possa assegurar um mínimo de certeza. Por quê? Porque os comerciantes, eles convivem com o risco, tanto se fala. Capital de risco, economia de risco. Agora, o risco é calculável. Agora, a incerteza ela é incalculável. Daí a preocupação em se conceber instituições. E a origem de tudo foram os Estados nacionais, que no início eram monarquias absolutistas, na superação do feudalismo, e depois passaram por um processo de democratização. E aí a democracia cosmopolita, já vou antecipar um pouco, ela se coloca numa projeção dessa mesma realidade que se conforma no cenário mundial. A Assembleia Geral da ONU não deixa de ser um grande parlamento. O Conselho de Segurança da ONU não deixa de ser um órgão executivo. E o Tribunal, a Corte Internacional de Haia, agora o Tribunal Penal Internacional, que é justamente para também julgar os indivíduos que cometam genocídios, não deixam de ser órgãos judiciários. Então, nós temos aí uma tripartição de poderes projetada no âmbito internacional. Só que, é claro, a ordem internacional ela ainda vive muito, muito vinculada à ideia da força bruta. Os estados que têm militarmente, economicamente mais poder, eles acabam se impondo. Então, é fundamental fazer esse corte entre soberania jurídica, que é aquela que se dá internamente, e a soberania como um fato, sim, da correlação de forças entre as nações no cenário internacional. Agora, existe um equilíbrio entre uma realidade e outra, e nós podemos aprofundar, que foi justamente a reflexão que eu fiz. Interessante, quando eu estava lendo o seu livro, que aliás eu recomendo para todo mundo, quem estiver assistindo aqui, não só essa live, mas depois o vídeo, para ler a obra do Dr. Paulo Torelli. É uma obra enciclopédica que faz um verdadeiro estudo histórico até sobre o movimento de constitucionalização, né? O constitucionalismo. E aí eu estava pensando o seguinte, sabe? Eu vou lhe confidenciar uma coisa aqui, doutor Paulo. Quando eu estava lendo a sua obra, eu não tirava da minha mente duas situações. Uma situação que eu vivi, que eu queria compartilhar com você, que eu acho que ilustra bem um pouco essa sua fala final. Essa sua última fala. Eu estava visitando um colega lá no Chile, um professor de Direito também, lá de Santiago. E ele, muito gentil, chamou minha esposa para o jantar na casa dele. E lá estava a família dele. Né? Isso lá no Chile. O pai dele é um representante de grandes corporações, especialmente grandes importadoras. Né? São empresas assim, muito grandes, lá as maiores do Chile. E ele era um representante dessa empresa, uma espécie de procurador dessa empresa. E aí esse pai desse colega, ele falou assim comigo, assim, na hora do jantar, ele falou assim, você sabia que o Chile produz mais celulose que o Brasil? Na época, né? Eu não sei como é que é hoje, mas na época ele me falou isso. Você sabia que o Chile produz mais celulose que o Brasil? Eu pensei, mas como? Né? Um país territorialmente gigante como o Brasil, rico, né? A riqueza do Brasil, acho que talvez seja incomparável. E o Chile, por mais que seja um belo país, mas uma faixa estreita de terras, desertos, uma cordilheira traspassando o país inteiro. E eu fiquei pensando, mas como que eles plantam árvore aqui? Como que eles conseguem produzir mais celulose que o Brasil? Né? E eu perguntei para ele, mas como? Como que isso acontece? Como que o Chile produz mais celulose que o Brasil? Aí ele falou assim comigo, a gente planta no Brasil. Foi a resposta que ele me deu.
a gente planta nas terras brasileiras, mas a exportação conta como riqueza chilena. Ele me falou isso. Eu não entendi detalhes, a gente estava, obviamente, num jantar, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, como que essa operação se dá? Como que, por exemplo, uma empresa chilena planta árvores no Brasil, produz riqueza, e essa riqueza conta para, por exemplo, o Chile, o PIB chileno, né? Então, essa é uma situação que eu fiquei pensando o seguinte, olha, essas atuais operações, os mestres de Firenze, né? Nunca imaginaram isso onde eu lhe conheci, né? O Dr. Paulo ele fez também uma pesquisa de pós-doutorado lá, inclusive. Eu vi muita influência na sua tese também de vários autores italianos também, né? A sua obra. Eu fiquei pensando o seguinte, essas intrincadas, os mestres lá, os mercadores de Firenze, nunca poderiam imaginar que um grupo de investimentos poderia criar um fundo imobiliário, por exemplo, na Bolsa de Valores, poder produzir em outro país, em terras de outros países, terras estrangeiras, e fazer com que essa riqueza fosse gerada para um outro país. Essas operações financeiras na Bolsa de Valores, com criação de fundos de investimentos, né, eu fico pensando assim, será que elas não acabam, dependendo da operação, colocando em risco a soberania de um outro país? Essa é uma questão. Dentro dessa questão também, uma outra coisa também que quando eu li esse trabalho eu não tirava da mente são as famosas Big Techs, né? Hoje as maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. Top 5 são 5 empresas de tecnologia. Então Apple, Microsoft, Google, né? Por aí vai. Amazon, são todas empresas de tecnologia. No Brasil e no mundo a gente vive também o fenômeno do Airbnb, que balançou o mercado imobiliário. Lá na Itália, a gente viu a amostra disso, né? Como que o Airbnb balançou não só a Itália, mas a França e outros países. E fora o Uber, né? O Uber também virou uma plataforma tecnológica que modificou a nossa forma de transporte, né? Então, eu fico pensando o seguinte, e aí já concluindo a minha pergunta, que isso para mim está muito ligado com essa ideia de soberania. Tanto essas operações financeiras de fundos de investimento, por exemplo, que são colocados em bolsa de valores, fundos internacionais, como as grandes empresas de tecnologia que controlam, como agora que a gente está usando uma plataforma estrangeira, o meu celular é estrangeiro, esse meu fone é estrangeiro, né? Então eles controlam todo o fluxo de dados, de comunicação, de informação dos outros países. Aí, para concluir minha pergunta, esses fundos de investimento internacional, dependendo de como eles são operados, e também essas Big Techs, essas grandes empresas de tecnologia, que inclusive estão se aproximando dos judiciários dos países, né? Nossos alunos sabem disso. Há um uso cada vez maior de inteligência artificial nos tribunais, não só brasileiros, mas estrangeiros. Esse domínio tecnológico, informacional e de dados, não acaba também, junto com esses fundos de investimento internacional, pelo menos, ainda que não retire totalmente a soberania dos povos e a autorregulação, mas não acaba, pelo menos assim, colocando em risco essa estrutura de soberania? Essa é a minha pergunta. Muito direta. Esta é a razão pela qual eu fiz a pesquisa. E ficando bem claro, hoje, quando se fala em soberania, nós estamos falando em soberania como fato diante da dependência financeira de capitais e da dependência tecnológica. Quer dizer, uma nação que pretenda ser soberana, ela precisa ter capacidade econômica e precisa ter tecnologia. Então, hoje, se nós vamos falar sobre o ponto de vista da soberania enquanto fato, é claro que a minha preocupação é justamente responder à crise regulatória, à crise de autoridade de estabelecer pressupostos jurídico-normativos. Nós só temos 3 nações soberanas no mundo, do ponto de vista fático. E aí, retomando a tua primeira pergunta, que eu acabei falando sobre a soberania interna, a soberania externa, mas eu não dei o conceito que é o básico, né? Que é o que o Kelsen dizia, que na realidade acaba colocando um paradoxo, porque não existe nenhuma nação que seja absolutamente soberana. Soberania, no conceito elementar, é
a capacidade para ter a última palavra. Para dizer, eu quero que seja assim e não me interessa o que as demais nações do mundo pensam. Para fazer isso hoje, só existem 3 nações no mundo que podem fazer isso, por diversos aspectos. Seja os Estados Unidos, pela sua histórica hegemônica, hegemonia mundial, econômica, cultural, através de Hollywood, e ainda com o maior poderio bélico militar do mundo. A China, que inequivocamente é uma nação que ainda tem plenas condições de dizer, olha, eu quero fazer assim assado. E a Rússia, que passou por uma crise profunda logo depois da crise da queda do muro, mas que se recompôs como um Estado soberano com autodeterminação. A Rússia pode se dar o luxo de dizer, eu não quero que seja assim, eu quero que seja assado, e faz isso, do seu ponto de vista fático. Agora, existe um dado, que é o dado da interdependência. Existe uma interdependência. Mesmo a China, ela tem uma interdependência com o mundo, a Rússia, os Estados Unidos nem se fala. Os Estados Unidos têm uma dívida monstruosa, e é com a China, inclusive, né? Que eles são os credores do mundo, eles é que têm a maquininha para rodar o dólar, embora com um déficit monumental, mas a moeda que eles emitem ainda é a referência. Então, é aquela coisa, eles têm um déficit enorme, mas todo mundo sabe que eles pagam, que eles são solventes. Então, é claro que isso gera uma bolha, e são as crises que estão aí, do subprime, 2008, e que, na realidade, acabam sendo custeadas pelo espaço público. Então, é por isso que é um tanto quanto problemático, mas eu quero ser sistemático para enfrentar justamente isso que colocas. O Brasil é um país muito rico. Por quê? Porque ele tem poder econômico estatal, inclusive. O orçamento do Estado brasileiro é um dos maiores do mundo e era muito maior até algum tempo atrás. Aí não vamos entrar no debate da crise política e os rumos que o Brasil acabou tomando, com grande responsabilidade pelo Poder Judiciário. Está ficando claro, mas eu vou ficar por aqui no parênteses aí. Mas tem a ver com o debate que nós estamos fazendo, porque tem a ver com a ausência de um tribunal constitucional no Brasil, como tem na Europa toda. Nós temos aqui no Brasil um mimetismo da Suprema Corte americana, onde até briga de vizinhos, se o Supremo entender que ali tem uma cláusula constitucional, ele conhece o recurso extraordinário e julga. Enquanto que os tribunais constitucionais na Europa toda, inspirados em Kelsen, eles são órgãos apartados do judiciário e que julgam em abstrato se uma lei é compatível ou não com a Constituição. Enquanto que o nosso Supremo um dia diz que pode, no outro dia diz que não pode. Aí nós vamos chegar no conceito de soberania do Carl Schmitt, que era um conceito realista, ele que em Weimar polemizou muito com Kelsen, quando Kelsen dizia que todas as nações são soberanas do ponto de vista jurídico, porque elas têm capacidade de editar sua Constituição e dizer como é que as coisas devem ser ou deixar de ser. E o Kelsen procurava apartar a realidade econômica, social e cultural, porque ele queria fazer com que a Constituição tivesse a mesma efetividade, a mesma eficácia que o Código Civil, que quando Kelsen polemizou com Carl Schmitt em Weimar, eles estavam querendo fazer com que a primeira Constituição na Europa que contemplou direitos sociais, justamente tentando resolver esse conflito. Na Itália também, Constantino Mortati, em 1940, ainda na Itália corporativa do fascismo, ele escreveu La Costituzione in senso materiale. O que ele queria dizer ali? Ele já estava percebendo, Mortati, que depois foi constituinte e depois foi juiz da Corte do Tribunal Constitucional Italiano, com esse formato. E foi presidente do Tribunal Constitucional Italiano, Mortati. O Mortati, em 1940, escreveu a Constituição em senso materiale, que o próprio Zagrebelsky, que também foi juiz do Tribunal Constitucional Italiano, no prefácio da última edição dessa obra de Mortati, a Constituição em senso materiale, ele diz que o Mortati, em certo sentido, ele faz o mesmo que o Carl Schmitt, ele traz a realidade para dentro do direito constitucional. Só que a diferença é que ele faz isso com uma compreensão aberta, enquanto que o Carl Schmitt tinha uma visão autoritária, tanto que ele acabou apoiando o nazismo. Qual é o conceito de soberania realista do Carl Schmitt? Notem a crueza e a objetividade com que ele define a soberania. Justamente partindo daquele pressuposto que a soberania é a autoridade de dar a última palavra. Sabe o que ele diz no realismo dele? Soberano é o dono da exceção. É aquele que diz: aqui vai ser assim, todo o resto foi de outra forma, mas aqui vai ser assim. E ele até aí a gente lembra do Agamben. Claro, claro.
o Agamben vai fazer essa problematização, porque é o quê? O Carl Schmitt escreveu um livrinho, que na verdade teve uma edição, depois ele escreveu outra que ele reformulou muito, que se chama Teologia Política, onde ele diz que colocar no vértice de um sistema igualdade e liberdade ou hierarquia e disciplina, tanto faz. Um povo pode dizer, não, a gente quer hierarquia e disciplina, que é como era a sociedade feudal. A sociedade feudal, cada um tinha o seu papel. O servo da gleba tinha um papel, o clero tinha um papel, o senhor feudal tinha um papel, o nobre tinha um papel, o cavaleiro da corte tinha um papel, cada um tinha. E, inclusive, eram ordens jurídicas distintas. Se acontecesse um assassinato de um padre, era um determinado julgamento cometido por um padre. Se fosse um assassinato cometido por um servo da gleba, o senhor feudal é que fazia um julgamento lá dentro da gleba dele e ninguém tinha nada a ver com aquilo. Se fosse entre os cavaleiros do rei, tinha um outro código de honra para julgar e apreciar. Então, eram ordens jurídicas que coexistiam. Então, há quem diga que hoje nós vivemos num neofeudalismo. Porque é verdade. Um exemplo bem pitoresco. A mudança que o Brasil foi obrigado a fazer na sua legislação com relação ao tema consumo ou não de bebidas dentro dos estádios para poder realizar a Copa do Mundo. Então, o que é? É um poder de uma mega estrutura, que é a FIFA, privada, que diz, eu faço aí o evento, mas vocês têm que mudar a lei de vocês. Então, eu estou colocando... Cria uma exception, claro, né? Claro, é uma mudança... Agora, essa exceção até não é tanto problemática. Foi através de lei, ela foi universal. O problema é quando o Supremo pega e diz fulano não pode ser ministro, uma decisão monocrática. E aí vem um outro governo, as acusações são as mesmas, tem investigação, blá, 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 bom, e agora pode. Aí é que faz falta o Tribunal Constitucional. Então, eu rendo uma homenagem ao constitucionalismo, mas o que eu estou pesquisando agora, que eu ainda não concluí por conta da pandemia, a minha pesquisa de pós-doutorado lá com a Emília Santoro, em Florença, é justamente a imprescindibilidade de um Tribunal Constitucional no Brasil. Um tribunal que julgue em abstrato, como eles têm na Itália, na Alemanha, em Portugal. É um tribunal que vá simplesmente dizer esta lei é compatível com a Constituição, não vai dizer, olha, quem está sendo investigado pode ou não pode ser nomeado ministro? Não pode. Bom, então não pode para ninguém, não tem exceção. Esta é a interpretação, esse vai ser o paradigma. E não o que nós estamos vivendo. Acho que aqui me dispensa maiores comentários, que o Brasil inteiro está assistindo o que nós estamos vivendo. Quer dizer, de exceção em exceção, se criou uma situação absolutamente anômala. E aí eu vou dizer, o mercado não sobrevive a isso. Porque o mercado precisa de certeza, ele precisa de segurança, ele precisa de estabilidade. E eu volto, quer dizer, eu fui enfrentar justamente essa pretensão de dizer que a lex mercatória, que haveria uma nova lex mercatória. Aí eu fui buscar o conceito de lex mercatória lá na Idade Média, e eu fui verificar, e o Douglas North, que é prêmio Nobel de Economia, ele chega a dizer na obra dele, os mercados só se fizeram possíveis na Idade Média porque o senhor feudal, que era a autoridade pública, protegia, por exemplo, a boa-fé. Então, os privatistas hoje eles gostam muito de falar que a proteção da boa-fé foi de uma forma indutiva, como todo direito privado. O direito privado ele surgiu indutivamente. Primeiro, houve um negócio jurídico, as pessoas compravam e vendiam, depois veio o conceito de negócio jurídico. Só que a ordem jurídica constitucional é o inverso. O poder constituinte soberano se reúne e ele, de cima para baixo, diz o que ele vai querer ser. Um exemplo bem claro. E aí, um outro conceito de Carl Schmitt. O conceito de Carl Schmitt é de que a Constituição ela é fruto das decisões fundamentais de um povo. Então, a Constituição é uma decisão. E isso eu até brinquei, uma vez me convidaram para dar uma palestra para uma meninada no dia 7 de setembro, e eu perguntei para a gurizada, uma turminha de quinta série, o Brasil é uma monarquia ou uma república? E aí, tirando um gaiato que disse, é uma monarquia, eu disse, mas por quê? Porque eu quero ser rei. Mas o problema é que quando a realidade constitucional ela não é observada na elaboração do texto constitucional, e, sobretudo, como o judiciário acaba abrindo muitas exceções, a força normativa do texto constitucional se perde. E o mercado, então, ele não tem como sobreviver. Hoje eu vou dizer, no Brasil, o judiciário é a maior usina produtora de assimetrias de mercado. Então, um juiz que deu uma liminar para permitir que uma empresa que está com certidão negativa de tributos possa, ou melhor, com certidão positiva de tributos, que está endividada, possa participar de uma licitação, ele abriu uma exceção para aquela empresa. Embora ela tenha certidão positiva, ela vai participar, vai concorrer e vai vencer. E as outras que olharam o edital e disseram, não, eu não posso porque eu não preencho os requisitos.
E o judiciário tem feito isso não só na esfera política, na esfera do mercado nem se fala. Por quê? Porque nós temos uma estrutura do judiciário que ela é burocrática, ela é essencialmente cartorial, patrimonialista, que aí é a herança brasileira. Agora, obviamente que a nossa conversa aqui ela não está focada no tema do Poder Judiciário, é a pesquisa que eu estou fazendo em relação... Mas nós estamos gostando de ouvir, porque esse Não, assunto nos interessa muito. Mas tem a ver com debates de mercado, que eu até acabei não conceituando as 4 noções de mercado. Mas, por favor, professor Denis. Mas você não considera que justamente essa situação do judiciário que você narrou, de você, toda hora, você ter uma mudança de rumos, uma decisão conforme as conveniências, os ares, as marés, né? Que isso também não gera um impacto no chamado mercado, quer dizer, essa insegurança jurídica. E eu me recordei da sua fala quando você estava falando sobre essa questão do judiciário. O Platão tem um diálogo, Fedro, ele é bem famoso, e ele tem uma passagem lá que me chama muita atenção. O Derrida, ele até trabalha isso também. Ele fala assim que um servo chegou diante do rei e aí falou assim, olha, tem uma nova tecnologia que nós criamos aqui, algo fantástico para você, senhor, ó rei, né? E aí falou, o que você criou? A escrita. Essa é uma nova tecnologia. Mano. Agora o senhor vai poder decidir e escrever aqui a sua decisão. Né? E aí o soberano, né, falou assim, opa, peraí, eu não quero usar isso não. Acho melhor não usar isso aí, porque a escrita é meio complexa, e ele começa a questionar a escrita, a capacidade da escrita de transmitir um pensamento, uma reflexão, etc. Mas, na verdade, o que estava por trás dessa reflexão era que o rei não queria ser controlado, ele não queria ser fiscalizado, ele preferia ficar assim, porque a partir do momento que ele só fala a sua decisão, a decisão dele é só as palavras ao vento, ele pode julgar conforme as conveniências dele. E, às vezes, quando eu vejo a forma como o judiciário está se comportando, eu tenho a impressão que a gente volta para o Platão, para o soberano do Platão, porque a gente tem uma decisão agora, amanhã já é outra, depois muda e vai conforme as conveniências do momento, né? Daqui a pouco nós vamos abolir a escrita. Daqui a pouco nós vamos chegar a isso e vamos abraçar o soberano do Fedro, né? Então, isso, para mim, isso gera essa reflexão de como que isso pode impactar nessa concepção de democracia, que é uma concepção que é muito cara e ao seu trabalho, né? De como que um sistema baseado nessas conveniências, nessas marés, só pode participar a empresa que tem a CND. Aí, de repente, tem uma liminar e uma empresa participa com uma certidão negativa com efeito positivo. Quer dizer, qual que é o efeito da regra? Então, eu penso que tem muito a ver com isso tudo aí que você está mencionando. E essa proximidade das Big Techs no judiciário, isso também tem me preocupado. Porque não porque eu sou contra a tecnologia, porque eu gosto muito de tecnologia, não é isso. Mas como que ela vai ser utilizada? Qual que é o meio? Para quê? Qual que é a finalidade? Aí é que eu digo, uma nação como o Brasil, ela tem condições de, por lei, dizer o seguinte, olha, aqui não vai acontecer o que aconteceu lá nos Estados Unidos, e eu achei que foi correta, mas não foi uma decisão de uma estrutura privada de caçar as contas do Twitter e do Facebook do Trump quando ele começou a mentir sobre o resultado da eleição. Agora, aqui no Brasil, nós temos toda a condição, e esse é o caminho que nós estamos rumando, para criar um órgão colegiado, um conselho público e tirar isso das mãos do Facebook. O Facebook quer operar no Brasil, o Twitter quer operar no Brasil, não é ele que vai decidir com regras próprias quem é que está contra a conveniência da rede social ou não e autocratamente excluir. Agora, nós precisamos conformar isso. E aqui tem a ver com a minha tese, sim. Ou seja, a ideia de que o mercado, na realidade, ele não é uma força da natureza, ele é uma instituição. E, como instituição, ele é uma obra humana e, portanto, a nação soberana é que vai conformar, e cada nação soberana pode conformar. É claro que umas, dentro da ideia de interdependência, vão ter uma maior autonomia num aspecto ou no outro. Mesmo uma pequena nação, daquelas ilhas oceânicas, uma pequena nação, ela tem condições de dizer, olha, aqui não vai estabelecer-se uma refinaria de petróleo. Por quê? Porque se estabelecer uma refinaria de petróleo, a fonte de riqueza deles é o turismo, ela vai se esvair. É claro que é tudo uma relação justamente de custo-benefício.
Se eles verificarem que não, se nós instalarmos aqui uma usina de petróleo e aumentar o produto interno bruto e a renda, que é o que mais importa, per capita, 10 vezes, provavelmente eles vão optar por prejudicar a renda do turismo. Agora, isso, portanto, coloca a ideia de interdependência. Aí o Brasil nem se fala, com o poder econômico que ele tem, com a riqueza natural que nós temos, com o mercado interno, que é pujante e vigoroso, com a diversidade cultural, mas não é o que tem acontecido no último período. Eu não quero derivar a conversa por aí, mas o tema do petróleo é um tema muito grave, né? Que tratam a Petrobras como se fosse uma empresa de petróleo, quando ela é uma empresa de energia. É uma empresa de energia e com uma parceria estratégica com o Brasil. A Petrobras é como se fosse um Estado amigo. Ela é como se fosse uma parceria com um outro país muito rico que pode intercambiar. Na realidade, isso tudo tem decisões. E aí eu volto ao conceito de Carl Schmitt, que Carl Schmitt era muito realista, que ele diz que a Constituição é o resultado de uma das decisões fundamentais de um povo. E o exemplo que eu dava para a meninada, que a meninada compreendia. O Brasil é uma república ou uma monarquia? A própria meninada compreende. E é interessante isso, que o Constantino Mortati, depois de ter sido presidente do Tribunal Constitucional italiano, ele escreveu sobre o direito de resistência. E ele diz onde é que está baseado o direito de resistência na Constituição italiana? No princípio da República. Porque lá na Constituinte, ele votou contra. Ele, no início, foi a favor de escrever direito de resistência. Agora, na Constituição da Alemanha está escrito, lá no artigo 20, se tudo der errado, se o judiciário deixar de cumprir a Constituição e aplicar as leis, se o legislador começar a editar leis contrárias à Constituição, e se o executivo se investir em poderes ditatoriais autocratas, o povo está autorizado a exercer o direito de resistência. E aí até a primeira pergunta que os teus alunos me encaminharam era justamente sobre o conceito de liberdade, se existiria uma liberdade inata ou não. Aí é uma matriz justnaturalista, que é a origem do constitucionalismo, né? E aí eu achei interessante a referência a Fedro, porque é justamente o resultado do iluminismo. O iluminismo é que concebeu o constitucionalismo e a ideia das constituições escritas como uma garantia do cidadão que pereniza. E justamente em Fedro, por que o monarca não queria uma constituição escrita? Porque aquilo iria lhe autolimitar. E faz parte do debate. Eu queria até te perguntar sobre isso. Acabou que eu falei que eu te interrompi. Esse movimento de constitucionalismo aí, de normas escritas, de codificação que você menciona no seu trabalho, ele tem alguma relação com esse pensamento iluminista aí? Direta. A codificação ela foi o resultado da racionalização. Isso está na historiografia. Tem vários autores que referem isso. A codificação foi um desdobramento dos valores iluministas do direito natural. Quer dizer, a ideia do direito natural, que o aluno me pergunta, mas existiria uma liberdade inata? Hoje em dia se compreende que não, e no meu texto foi bem claro, a liberdade ela decorre da presença de uma ordem jurídica constitucional que é resultado da história da cultura. E cada povo vai ter a sua história e a sua cultura. Por exemplo, eu não posso conceber um matadouro de gado na Índia, porque a vaca é sagrada na Índia. Eu vou criar uma indústria frigorífica na Índia, vai dar problema. Então, com isso eu vou chegar ao quê? Não existe um mercado mundial que nem os neoliberais tentaram forjar. Eles conseguiram forjar a ideia do mercado de commodities, sim, que é uma referência até de preços. Agora eu vou trabalhar com 4 noções de mercado, que é importante até chegar à noção do mercado como instituição, como uma obra humana. E cada nação concebe o seu mercado. E lá no artigo 219 da nossa Constituição, é um artigo isolado. É interessante isso. Ele está na parte da ciência e tecnologia, já que falava das Big Techs. O que está escrito no artigo 219 é um artigo isolado e não é por nada. Ele não está lá na parte da ordem econômica, ele está logo depois, justamente no capítulo da ciência e tecnologia. Eu vou pedir licença só para ler, ele é curtinho. É um artigo isolado. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. Notem bem, um artigo isolado está na parte da ciência e tecnologia. O Eros Grau, que foi o inspirador, grande titular de direito econômico, foi ministro do Supremo, deste artigo, ele até dizia brincando, não, a gente achou melhor colocá-la na ciência e tecnologia para não chamar a atenção.
mas na realidade está colocado no local correto, e o ministro Eros sabe disso, está colocado no local correto, porque nenhuma nação pode ser soberana se ela não desenvolver tecnologia própria para as suas necessidades. Então, o Brasil, por uma questão de necessidade, a Petrobras desenvolveu a melhor tecnologia do mundo para a extração de petróleo em águas profundas. Se busca petróleo a 12 quilômetros de profundidade. Quer dizer, e nenhuma outra nação do mundo tem. Eu até digo, eu acho surpreendente que não se descobriu a fonte daquele vazamento de petróleo. Eu acho que isso foi por conta daquela abertura indiscriminada, que muitas empresas foram explorar o pré-sal sem capacidade tecnológica. E acho que até hoje está oculto aquilo, mas é muito estranho o vazamento que poluiu todas as praias do Nordeste e ninguém descobriu. Aí disseram que foi um navio que teria, e aí não se comprovou e ficou em aberto. Quer dizer, tem algumas coisas que levam algum tempo a ser reveladas. Agora, respondendo à indagação, no início o mercado, lá na Idade Média, onde as coisas não tinham preço, a velocidade hierárquica, disciplinar, uma economia estática, o mercado era o local. É o local onde se reunia. Ainda hoje se fala no mercado público. Cada cidade tem o seu mercado público, que era o local. Então, ali era uma noção do mercado como local. A partir dali, hoje em dia, e esse é o problema, foi isso que eu enfrentei, existe uma ideologia de mercado, que é essa que vem a forjar essa falsa ideia de que o mercado seria o vértice de tudo. O mercado é que definiria critério para tudo. A pandemia ela vem a desmascarar isso. Ela vem a colocar que, na realidade, na nossa história institucional e jurídica, que é oriunda do direito codificado europeu, e aí eu quero enfrentar a questão, o que foi a codificação napoleônica? Foi uma tentativa de viabilizar a economia de mercado. E ela vinha num esforço de racionalização, quer dizer, era justamente a ideia da busca de um elemento racional, a ideia de uma liberdade inata, que era um elemento de racionalidade para colocar limites no poder arbitrário. E aí, quando se codifica por quê? Em favor do livre mercado. Uma nação soberana como a França, ela estabelece um código para definir os critérios de mercancia, de compra, venda, relações civis. Notem bem a influência que teve, por exemplo, a universalidade do direito de herança, porque no mundo feudal era só o filho mais velho que herdava o feudo para preservar a propriedade. E os demais filhos do falecido senhor feudal, eles permaneciam como agregados. Aí, quando veio o código de Napoleão, ele diz, não, todos têm direito à herança e a propriedade vai ser fracionada. Com isso, se criou o mercado da terra, se viabilizou o mercado da terra. Olhem para os Estados Unidos. Karl Marx dizia que o maior fenômeno daquela época, do século XIX, sob o ponto de vista de ruptura com o mundo atrasado feudal, com as relações hierárquicas, foi a Guerra Civil Americana. Ele diz que o maior episódio histórico, do seu ponto de vista de ruptura com uma sociedade hierárquica, foi a Guerra Civil Americana, porque foi uma guerra para acabar com o trabalho servil. E essa guerra se deu por quê? Porque não tinha como uma economia de mercado se desenvolver onde a força de trabalho não estava integrada no mercado, ela era servil. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Tiveram que fazer uma guerra. E notem bem, a Guerra Civil Americana foi a guerra em que ainda hoje morreu o maior número absoluto de americanos. Só para ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, a estimativa é que morreram em torno de 350 a 400 mil americanos. Na Guerra Civil Americana, morreu 1 milhão de americanos. Foi uma guerra interna. E foi uma guerra para acabar com o trabalho servil. Então, o século XIX, ele viveu, e é isso que eu trabalho no capítulo 2 e 3, enfrentando o debate da Lex Mercatória para chegar aqui à conclusão. Hoje, quando a Organização Mundial do Comércio fala em nova Lex Mercatória, que seria aquela lei feita pelos próprios agentes comerciais, ela só se viabiliza, e o Hermes Marcelo Huck, professor titular de Direito Comercial da USP, ele tem um filho famoso aí que aspira a ser presidente da República. Mas o Hermes Marcelo Huck é uma grande figura, foi um professor na USP, e ele escreveu um livrinho sobre a Lex Mercatória, ele deixa bem claro, não existe nova Lex Mercatória. Por quê? Porque as regras do comércio elas vão depender da chancela dos Estados nacionais. E o que aconteceu é que a Organização Mundial do Comércio ela é uma coisa, algo meio híbrido, que ela é uma instância pública, foi criada pelos Estados, mas se abriu um enorme dos espaços para as grandes corporações. Agora, a conclusão que eu chego é que existe comércio internacional, sem dúvida nenhuma. Existe comércio internacional. Agora, o mercado como instituição,
ele é uma obra humana e ele se conforma conforme a história e a cultura de cada povo. E cada povo tem a autonomia assim, para se autodeterminar e também estabelecendo os seus critérios de democracia. Porque a gente sabe que os Estados Unidos fazem guerras pelo mundo para impor a sua democracia. E, na realidade, cada povo tem o direito de se autodeterminar e conceber o seu próprio modelo de democracia. Agora, para não dizer que eu não falo no indivíduo, no cidadão, eu faço um corte muito claro. Absolutamente diversos são os tratados de direitos humanos. Estes, inclusive o Brasil, e aí eu vou rendo homenagem à Emenda Constitucional 45, ela colocou bem claramente o parágrafo 3º e 4º, ali no artigo 5º, dizendo que o Brasil submete ao Tribunal Penal Internacional. Não, também, o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional. Então, sob o ponto de vista de crimes contra a humanidade, o Brasil renunciou à sua soberania, mas naquilo que ele tem que renunciar à sua soberania. E o parágrafo 3º diz que os tratados sobre direitos humanos eles têm a mesma hierarquia que as normas constitucionais, na medida que eles sejam incorporados na mesma forma das emendas constitucionais. Então, aqui eu faço um corte. E qual é o corte que eu faço? Com relação a esses direitos fundamentais, sobretudo de primeira geração, existe uma hierarquia. E eu acho que até tem que se sofisticar o sistema internacional para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o próprio Tribunal da ONU de Direitos Humanos, eles tenham uma ascendência mais efetiva com relação à proteção dos direitos humanos. O Brasil vive problemas bem agônicos, não é só a casuística do judiciário. A situação da carcerária brasileira é uma coisa iníqua. Quer dizer, nós sabemos que é uma filial do inferno na Terra, as prisões do Brasil. E aí, obviamente, já os órgãos internacionais já estão operando. Então, eu faço esse corte no final para dizer que, bom, aqui existe uma relação hierárquica. É uma relação bem clara, onde os tratados de direitos humanos de primeira e segunda geração, sobretudo, eles incidem. Agora, a conformação da efetividade dos direitos sociais, isso vai depender do desenvolvimento econômico de cada país. Um país não pode assegurar acesso universal ao ensino superior se ele não tiver condições econômicas e também não pode assegurar acesso universal, por exemplo, à habitação. A pessoa entrar em juízo e ter o direito subjetivo à habitação. Hoje, o Brasil já assegura na sua Constituição, caso não consigam tirar isso da Constituição em troca da vacina, que é o que estava tentando fazer nessa PEC. O Brasil hoje assegura o direito universal à educação e à saúde. O SUS é um bem coletivo. Só para organizar as ideias. Paulo, mercado... Isso passa por uma soberania sobre as riquezas naturais do país? Porque você mencionou o exemplo aí da Petrobras antes. Eu me recordo que há pouco tempo eu vi uma notícia de que um analista geopolítico internacional falando que a Rússia estava tendo muito problema com uma espécie de privatização que eles fizeram do gás, da energia deles lá. E eles reestatizaram, eles falaram, não quer, tá dando muito problema. Eles foram lá e pegaram de volta. E hoje a Rússia está tendo muitos benefícios em relação... Está até exportando gás para a Europa, né? Por conta dessa retomada da própria energia. E a questão da soberania, então passa por essa tomada, essa utilização das próprias riquezas naturais, ou não tem nenhuma relação com isso? Eu, no último capítulo, justamente no primeiro tópico, são 6 tópicos e uma conclusão, que seria o 7º tópico em cada capítulo. No último capítulo, no primeiro tópico, Democracia, Desenvolvimento Humano e Mercado, eu vou referir justamente os tratados de direitos humanos e o tratado do direito ao desenvolvimento, que a ONU já concebeu. Quer dizer, e ali está bem claro, todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político, asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E aí o que diz o item 2? Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais. E aí segue. Então, isso já está positivado. E aí vem o debate da democracia cosmopolita. Quer dizer, isso aqui é obra do legislador cosmopolita mundial. E o que é o constitucionalismo mundial que você menciona aqui? Eu fiquei pensando assim, essa democracia cosmopolita tem alguma coisa a ver com esse constitucionalismo mundial? Existe um constitucionalismo mundial? Professor Denis, é o mesmo debate que se fez na Comunidade Europeia. Existe uma Constituição Europeia? Vários autores, inclusive Dieter Green, na Alemanha, e vários autores na Alemanha disseram a
o Tratado de Maastricht ele sofre de uma crise de legitimidade, ele sofre de uma carência de legitimidade democrática. Porque, na realidade, quando se fala em Constituição, pressupõe-se um povo soberano. E aí a polêmica que eles estabeleceram, até a Habermas escreveu sobre isso, existe o povo europeu, e essa polêmica. Então, na realidade, eles dizem bem claramente, o que tem é um tratado de livre comércio, foi na origem, depois eles entenderam que eles tinham que contemplar também aspectos econômicos, sociais e culturais, mas nota bem, eles jamais fizeram um sistema de previdência universal em toda a Europa. Eles têm um banco central único, uma moeda única, mas eles não têm um sistema de previdência único. Então, quer dizer, os direitos sociais não chegaram acompanhando na mesma medida. Inclusive, a tensão que eles vivem, porque a Corte Europeia de Direitos Humanos ela vai muito além da União Europeia. Mas notem bem, eles já se autobatizaram União Europeia, eles são um país, e eles têm uma Constituição. Só que essa Constituição não foi o resultado de um processo constituinte. Claro, eles usaram artifícios para fazer isso. As diretivas da União Europeia, elas são por consenso no Conselho da Europa, que reúne os chefes de Estado, e o que o parlamento pode fazer, que é eleito, é vetá-las. Ele não edita. Ele pode pegar uma normativa que é feita por unanimidade entre os chefes dos executivos e ele pode dizer o seguinte, olha, nós como representantes, que foi a tentativa de superar a carência de legitimidade que os constitucionalistas apontaram. E a Corte, o Tribunal Constitucional alemão, ele foi muito enfático ao dizer, não, existe uma reserva de soberania. Para que as diretivas da Comunidade Europeia possam valer na Alemanha, elas têm que ter uma legitimidade do parlamento. Eles foram bem claros. A Alemanha foi o único que fez isso. Na Itália, que a coisa já é um pouco mais flexível, eles disseram, não. O próprio Tribunal Constitucional italiano disse, não, as diretivas elas colocam na frente da própria Constituição. Eu estou resgatando esse debate, que até na minha banca teve um professor que disse, o senhor deveria ter feito um capítulo só sobre a União Europeia. Eu disse, não, mas daí eu ia fazer uma tese eurocentrista, eu não estou preocupado com a Europa. Aliás, a Europa está tendo uma crise muito grande com relação a isso, que é justamente a dificuldade, que é a preocupação do nosso supervisor no pós-doutorado, Emílio Santoro, em absorver os povos imigrantes que buscam melhores condições de vida na Europa. E o Emílio Santoro tem uma compreensão, ele tem aquela instituição ONG que é L'Altro Diritto, que é justamente para advogar em defesa dos imigrantes, porque ele sustenta que, na realidade, a Europa tem como absorver isso. E a Europa tem que se abrir para o mundo. O paradoxo que eles vivem. E a Europa precisa, né? Isso é contraditório. Isso. Ela precisa da força de trabalho dos imigrantes. E esse é o paradoxo que os pensadores colocam. Ou a Europa se abre para o mundo, ou ela vai realmente sofrer um processo de isolamento e esgarçamento das suas condições históricas, sociais e culturais. E vivendo numa tensão muito grande. O Trump jogou para quebrar com eles. E o Brexit, inclusive, foi manipulado, a gente sabe disso, né? E, pois é, inclusive pelas Big Techs, né? Inclusive sim, mas deixa eu responder aqui, sim, exatamente, deixa eu responder a pergunta. Quer dizer, o que acontece com relação à ordem internacional? Tendencialmente, existe sim a possibilidade de se conceber um constitucionalismo mundial. Agora, isso é uma tendência, é uma forma indutora, a partir justamente. Agora, para isso, o que seria necessário? E lá no final eu só dou um pitaco nisso. O Conselho de Segurança da ONU precisa ser democratizado. Não tem cabimento tu ter 5 países ali que têm poder de veto, que se eles não votam a favor de uma resolução, aquela resolução não existe. Então, tem que acabar com o poder de veto e o Conselho de Segurança, que seria o órgão executivo, ele tem que ser expressão da Assembleia Geral. A Assembleia Geral que vai delegar autoridade para o Conselho de Segurança. E, obviamente, que a Assembleia Geral deveria ser a instância máxima. A instância máxima da ONU nós sabemos que é o Conselho de Segurança. Eu só dou uma tangenciada para concordar que, na realidade, não existe ainda hoje um constitucionalismo mundial. E nem o mercado mundial. Nem o mercado mundial. E aí eu venho dizer. Não existe constitucionalismo mundial e nem mercado mundial. Ainda não é a realidade. Não, e aí eu venho a dizer que, na realidade, hoje, quem assegura a efetividade dos direitos fundamentais, principalmente, são as ordens jurídicas soberanas. Eu não vou ao ponto de dizer que é papel do judiciário. O nosso amigo, que a gente várias vezes conversou, Luigi Ferraioli, na Itália, ele coloca o judiciário como uma instituição de garantia. É uma instituição de garantia
claramente e inequivocamente. No Brasil, eu acho que não é essa a realidade. Já existem alguns textos doutrinários que dizem, sobretudo, os direitos econômicos, sociais e culturais, eles dependem de uma ação efetiva do Poder Executivo, concertada com a sociedade, que, em última análise, é o que o Celso Furtado dizia. Um projeto de desenvolvimento de uma nação pressupõe uma mobilização de vários setores da sociedade engajados em torno desse projeto. E nós temos exemplos do mundo. A China é um exemplo autocrata. Agora, a própria Coreia do Sul é um outro exemplo, e vários outros países do mundo. Quer dizer, nós pegamos, por exemplo, lá na Coreia do Sul, Hyundai, Samsung, várias empresas multinacionais que foram concebidas a partir do desenvolvimento tecnológico com investimento de recursos públicos. Agora, o que faz o Brasil? Vendeu a Embraer, que foi o resultado do investimento de capital e recursos públicos produzindo tecnologia que produzia aviões que são... Na Europa, a gente vai viajar na Lufthansa, vários aviões da Embraer. Por quê? Porque são aviões bem práticos. Aquele avião de porte médio não tem no mercado mundial. Alguns países árabes compram, assim, fazem... E isso, inclusive, na balança comercial é muito importante. O Brasil levou uma indústria de alta tecnologia, quanto que o Brasil precisaria desenvolver várias Embraers. Agora, ainda assim, o Brasil tem um poder econômico em termos de orçamento. Aqui eu estou migrando justamente para o debate da soberania como fato, mas eu quero dizer que onde eu chego, que é um trabalho de direito constitucional, de teoria do Estado, eu chego justamente na ideia de que isso aí, que o constitucionalismo ele pressupõe, e as garantias fundamentais, os direitos fundamentais, ele pressupõe uma ordem soberana. Lá na conclusão, que eu coloco 10 tópicos, o último tópico é bem sintético. A liberdade da pessoa humana e dos povos somente se faz possível no espaço público e nas suas correlatas noções e práticas jurídicas, pois a liberdade pressupõe o direito. É claro que o conceito do direito natural, de uma liberdade inata, foi um esforço de racionalidade que Kant, que era um contratualista, justnaturalista, ele chegou a dizer: a ideia do contrato é um esforço de racionalidade, que é a ideia de dizer que existe algo acima de nós. Aliás, o Constantino Mortati, ele se dizia um justnaturalista. Então, quando ele falava na Constituição em senso material, no sentido material da Constituição, ele estava ainda dialogando com o conceito de construção material lá do século XIX, que era a ideia do direito natural. Agora, a teoria do direito, ela evoluiu, e hoje existe uma compreensão que o direito é um fenômeno histórico, social e cultural. Eu estou aqui citando Miguel Reale, o culturalismo de Miguel Reale. O direito é um fenômeno histórico, social e cultural, ele é sujeito a intercorrências, é sujeito a evoluções, a involuções. No Brasil, nós estamos vivendo uma involução, claramente, no sentido de se firmar uma sociedade hierárquica. E o judiciário tem cumprido um papel nefasto nisso, no sentido de abrir casuísticas, intervir nas disputas políticas. Eu vou dar um bom exemplo. Por injunções diversas, o Supremo acabou dizendo óbvio, não pode ter reeleição na presidência da Câmara. Isso gerou um debate muito interessante, que os partidos políticos tiveram que se mobilizar. O Rodrigo Maia não pôde ser candidato à reeleição, então ele teve que articular, falar com várias forças minoritárias, que são oposição ao governo Bolsonaro. Ou seja, isso deu um vigor no debate político partidário, que é o debate da representatividade da sociedade. Não pode ter uma democracia sem partidos. E aí o que eu defendo é justamente um equilíbrio entre democracia representativa e democracia participativa, valorizando a democracia representativa. Então, por exemplo, eu acho que plebiscito e referendo deveria ser possível através de um abaixo-assinado. Um percentual da população poderia pedir hoje. Imagina, 6% da população, isso dá, dos eleitores da última eleição, 1% é 1,5%, 6% dá 9 milhões. Mas poderia até botar mais, 9%, que aí daria 12 milhões. 12 milhões de brasileiros solicitam um referendo para a reforma da Previdência. Essa reforma que foi feita de cima para baixo. Na Constituição americana, uma emenda constitucional só pode ser editada não pelo Congresso. O Congresso não é poder reformador. O Congresso americano não pode alterar a Constituição. Que tem que a reforma constitucional tem que passar por um referendo pelos estados. Parece que é está escrito na Constituição americana, o texto original, 2/3 dos estados têm que aprovar. Aliás, o próprio texto da Constituição americana, que há quem diga, mas olha bem, eles se reuniram na Filadélfia lá, se reuniram a portas fechadas e fizeram uma Constituição que é a mais longeva do mundo. Sim, mas lá no final eles disseram que ela só ia entrar em vigor se ela fosse aprovada por 9 dos 13 estados.
E aí foi um esforço enorme, porque eles não tinham colocado os direitos fundamentais. Aí eles fizeram as 10 primeiras emendas para convencer que era importante aprovar a Constituição. E aí, Thomas Jefferson, que não participou da Convenção da Filadélfia, ele era embaixador na França, ele foi substituir o Benjamin Franklin, que participou da Convenção da Filadélfia, ele cobrou do George Washington, que foi o primeiro presidente americano e presidente da Convenção da Filadélfia. Vem cá, vocês só se preocuparam com a propriedade, com o poder, vocês não escreveram a Declaração de Direitos. E a matriz do Thomas Jefferson era justnaturalista. Ele era até de tendência abolicionista, embora senhor de escravos, mas o Thomas Jefferson cobrou isso, e aí eles fizeram as 10 primeiras emendas. Agora, nota bem, a Convenção da Filadélfia, a porta fechada, eles escreveram uma Constituição mais longeva da história da humanidade, da história do constitucionalismo, agora ela foi aprovada por um referendo. Então, seria razoável que hoje o povo brasileiro pudesse pedir um referendo para dizer vai valer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, quando o ministro da Economia disse os dados são secretos. O ministro Guedes disse com relação à reforma da Previdência. Isso é impensável do ponto de vista da filosofia política, que é a base ancilar da teoria geral do direito constitucional. Quando a teoria geral do direito constitucional diz, olha, o Brasil é uma república, o Brasil é um Estado federativo, uma república federativa, quando a Constituição faz essas escolhas, aí eu estou dialogando com o Carl Schmitt, cara. A Constituição são as decisões fundamentais, mas que elas são positivadas, e a partir daí é Kelsen, uma vez positivada. Então, eu vou colocar que isso tudo só se faz possível dentro de um Estado soberano. Nós não teríamos liberdade. E esse é o problema, quando tem uma crise de legitimidade das instâncias públicas, nós temos, sim, uma perda de soberania. Os territórios dominados pelo tráfico, por exemplo, no Brasil, ali não tem soberania. Nós sabemos que existem regiões que a polícia não entra. A polícia diz, não, ali não pode, para entrar, eles precisam fazer todo um aparato, uma operação militar para poder entrar dentro de um território. E pobre da população que vive ali, que tem que prestar vassalagem para o narcotráfico. Então, isto é um tema muito grave. Que aí é o conceito originário de soberania. A soberania seria o domínio territorial, e nesse domínio territorial existiria uma soberania infinita, que isso acabou com o nazismo, né? O nazismo terminou isso, porque aquela ideia do tipo, ninguém tem nada a ver com o que acontece dentro da Alemanha. Todo mundo estava vendo o que estava acontecendo. Ninguém tem nada a ver. E aí é que eu entro no debate de dizer que não, os direitos fundamentais aí não tem soberania. Eu chego a dizer bem claramente, num dos tópicos da conclusão, que, na realidade, jamais vai poder negar os direitos fundamentais. É no item 6º, são 10 itens que tem ali. O item 6º, das conclusões, ele está dialogando justamente com a emenda constitucional 45, ou seja, a interdependência e o cosmopolitismo internacional conformam e, ao mesmo tempo, condicionam as nações soberanas, que são a expressão contemporânea do direito de autodeterminação dos povos em suas escolhas econômicas e socioculturais. Quer dizer, os povos ainda têm escolhas econômico, sociais e culturais, mas essa interdependência e o cosmopolitismo internacional, ele conformam e condicionam as nações soberanas na afirmação e da definição dos seus modelos de desenvolvimento e democracia, mas jamais autorizam a invocação do princípio da soberania para negar os direitos humanos. Que aí é aquele conceito ideológico de soberania que ainda, infelizmente, alguns políticos trabalham com ele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro, que me incomodou muito. O ministro da Justiça de algum governo recentemente simplesmente se invocar de órgão revisor do Estado de Direito italiano e, desrespeitando a orientação do órgão técnico do Ministério da Justiça, conceder asilo para uma pessoa que não tinha cometido um crime político, que tinha participado de assassinatos, de execuções. Estou falando de Cesare Battisti. Quer dizer, um ministro da Justiça desautorizou um órgão colegiado. Então, quando nós falamos em democracia participativa, obviamente ela pressupõe órgãos colegiados. O órgão técnico disse, olha, aqui não tem. E criou uma confusão que todo mundo sabe como é que terminou. Tanto que hoje o cara não confessa, inclusive fazendo uma pataquada de dizer, eu tenho medo de, se ele for para lá, ele pode ser preso, ele pode ser morto na cadeia. Quer dizer, como se a prisão italiana fosse igual à prisão brasileira. E o cara chegou lá e ele fez o que todos os colegas dele já tinham feito, já tinham confessado para buscar amenizar a pena, e tem vários autores que escreveram sobre isso. Mas eu estou dizendo justamente que aí entra a questão de cooperação das nações em termos de afirmação daquilo que seria uma Constituição do mundo. O que seria a Constituição do mundo, indutivamente? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seria um piso, seria uma espécie de piso. Mas ela já é uma referência.
ela já é uma referência, porque ela tem um valor dedutivo. Ela foi concebida, ela está colocada num patamar superior, como princípios universais. E ela tem uma força que é dedutiva já, a partir dela, que são conceitos gerais que eles intervêm na realidade. É diferente da realidade do mercado, que ela é mais indutiva. E aí, claro que essa realidade indutiva do mercado, que vem dos fatos do livre comércio, as grandes corporações é que estão dando de braçada. Estavam dando até recentemente. Só que a crise econômica obrigou a uma freada na globalização. E a pandemia nem se fala. A pandemia ela blocou a globalização econômica. Note bem, eu não tenho nada contra a globalização em termos de intercâmbio cultural, aprimoramento, sofisticação, colaboração entre os povos nas questões que envolvem problemas comuns, como a questão do meio ambiente, por exemplo. Então, na realidade, a conclusão é justamente essa, na minha pesquisa, e de que não existe a possibilidade de ter um projeto de desenvolvimento e um regime democrático se não houver a preservação da soberania, mas entenda bem, a soberania como autodeterminação, não como um discurso ideológico, que leva até coisas desse tipo. Um tratado bilateral de extradição foi rompido unilateralmente por conta de um ato demagógico, vamos falar bem claramente, que criou muito barulho e de sabor, com consequências que ainda está por ver. Agora, eu enfrento, sobretudo, do primeiro capítulo ao último, acho que é isso que é importante dizer, uma linha imaginária inspirada em Foucault, porque o Foucault vem a dizer que no mundo anglo-saxão, e aí eu até vou buscar um outro pesquisador, que é o conservador, porque o Foucault é mais vinculado, identificado com a compreensão, enfim, das lutas sociais, do enfrentamento entre capital e trabalho. Agora, eu vou buscar em John Gray. John Gray, que é um economista da London School of Economics, que de matriz conservadora, pensador hegeliano, e foi assessor da Margaret Thatcher. John Gray ele diz o seguinte, que a realidade anglo-saxã, de conquista da América, depois os Estados Unidos tomando territórios do México, dizimando as populações indígenas, depois a doutrina Monroe, essa ideia de livre expansão com uma racionalidade econômica, um critério endógeno. O Foucault que vem dizer isso, de racionalidade, que é a ideia da racionalidade econômica. É aquela coisa, ninguém vai gastar mais para chegar no mesmo resultado, do ponto de vista econômico. Essa ideia ela é indutora e endógena à racionalidade da common law. Mas o Foucault, o John Gray vem a dizer isso, corroborando o que o Foucault diz. Isso foi uma experiência singular, o John Gray vem a dizer. Isso não vai se repetir mais. Então, o Brasil incorporou acriticamente e o Supremo Tribunal incorporou acriticamente. Essa ideia de que privatizar é bom, essa ideia de que o livre mercado dá conta de tudo. E aí vem uma pandemia. E aí os caras estão fazendo aqui uma coisa que nem os Estados Unidos, que tem uma resistência com relação ao sistema público de saúde, foi o problema do presidente Obama, nem os Estados Unidos concebem vacinação como não fora da ideia de um bem coletivo. É um bem comum, a vacinação e a imunização lá é oficial, não tem essa ideia. E no Brasil nós estamos vendo agora associações de juízes obtendo liminares para comprar vacina privada quando as populações vulneráveis ainda não foram imunizadas. Os segmentos mais expostos não foram vulneráveis. Isso é um retorno ao mundo feudal, mas no pior cenário, de uma sociedade hierárquica e disciplinar a partir do dinheiro, do poder econômico. Que é uma coisa inconcebível isso. E, na realidade, eu vou pegar essa linha de desenvolvimento da racionalidade endógena para revigorar a nossa tradição jurídica, professor Denis, que é qual? Que é a romano-germânica, a tradição civilista, a tradição da codificação, e para dizer que, bom, a partir do Código Civil, que, enfim, tinha a ideia de afirmar uma economia de mercado, nós chegamos ao constitucionalismo, que foi o esforço do Kelsen, que a Constituição deixasse de ser uma folha de papel, aquela que o Lassalle falava, tem só a expressão de fatores reais de poder, e a Constituição tivesse força normativa. E essa Constituição, portanto, ela é escrita, codificada, e ela tem que ser respeitada. E a nossa Constituição, até o Supremo, há um ano atrás, mudar numa cautelar a posição concebida pelo ministro José Nery da Silveira, que era de que a alienação de empresas estatais pressupõe lei. E o presidente da Câmara tentou se insurgir com relação a isso. Foi há pouco tempo atrás. O Supremo disse, não. Se for subsidiária, as refinarias não precisa de lei. Ou seja, o presidente pode vender. E mais, eles agora o Supremo autorizou a venda da Casa da Moeda, que é a reserva monetária, e o SERPRO, que é a segurança de dados e informações. E aí essa lógica de dizer que a vacina é livre mercado.
quando vacina é um bem coletivo. Aliás, é no último capítulo também, quando eu vou falar do direito ao desenvolvimento, que eu cito os tratados da ONU, eu vou analisar as chamadas falhas de mercado. O que são as falhas de mercado? Nessa lógica de dizer que o mercado seria uma força da natureza, que ele não seria uma instituição, os economistas liberais eles disseram, mas tem algumas falhas que aí o mercado tem que ajudar a corrigir. Quais são as falhas de mercado? Desde a questão da falha de mobilidade, que é muito comum a pessoa comprar no mercado, que está do lado da sua casa, sabendo que está pagando um preço maior, porque ela não tem tempo para se deslocar 1 hora de automóvel para ir lá num grande atacadista na periferia da cidade. Então, a falha de mobilidade, ou seja, não é verdade que as pessoas, racionalmente, os consumidores, buscam o melhor preço. Existe uma falha de mobilidade. A falha de transparência, que é a assimetria de informação, às vezes a pessoa compra porque ela não sabe. Daí os sites, a tecnologia da informação, a busca de informação ajuda. A ideia da concentração, que é o grande problema do antitrust, a legislação de antitrust, que surgiu nos Estados Unidos, o Sherman Act é de 1892. O Sherman, aliás, era um deputado que tinha sido general, o mesmo que deu nome para o tanque de guerra. O Sherman foi o responsável na Guerra Civil pelo bombardeio de Atlanta, depois ele virou deputado, e ele fez o Sherman Act, que é a lei antitrust, por quê? Porque com a malha ferroviária, que é infraestrutura e é serviço público, os grandes atacadistas estavam acabando com o pequeno comércio, que eles estavam fazendo monopólios. E aí ele fez o Sherman Act dizendo não. E eles usam, inclusive, o Sherman Act, ele teve uma forte incidência na própria combate ao monopólio das empresas de comunicação, que é o artigo 220 da Constituição Brasileira, que nunca foi cumprido. Se nós olharmos lá no artigo 220, ele é muito claro no parágrafo 5º, e nunca foi cumprido, que é o grande problema. E, na realidade, o Brasil enfrenta, que são, na realidade, as mazelas da nossa democracia. Quer dizer, o que diz o parágrafo 5º? Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Quer dizer, nada a ver com a nossa triste realidade. Então, esse debate da democracia ele é inerente ao exercício da soberania popular. E aí, só para encerrar, a falha de concentração é a terceira, e tem as chamadas externalidades, quer dizer, que é o tema do meio ambiente. Então, se não houvesse uma proteção do meio ambiente... O ecossocial, né? Claro, o industrial, o empresário, ele produz um produto maravilhoso, mas ele gera uma poluição e essa externalidade vai para a sociedade. Então, a legislação tem que pegar e estabelecer garantias e clausular para que haja uma proteção do meio ambiente. E os bens coletivos é a última das falhas de mercado. Essa que eles mais odeiam. Eles odeiam. Nós vimos na Itália a polêmica quando eles começaram a privatizar as praias. É melhor aquele discurso, porque aí tu chega lá, tem uma barraquinha, está tudo instalado. Aí tu ia lá e dizia, não, mas o acesso é livre. Só que tu tinha que andar quase 1 quilômetro para ter uma portinhola com um cara grandalhão de cara feia para tu entrar na praia para dar uma caminhada. Ou então tu tinha que pagar para entrar na outra área. Esse é o grande problema das falhas de mercado que eles apontam. Ou seja, a fruição de um bem coletivo ela não altera em nada a fruição de uma outra pessoa. Então, eu vou caminhar na beira da praia, isso não vai alterar em nada se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou remediado, se eu sou bilionário ou não. A caminhar na beira da praia, eu estou usufruindo de um bem coletivo, que é uma área de domínio público. Agora, o grande problema dos liberais é justamente os bens coletivos. E aí a dificuldade hoje de lidar com o tema da vacina, que, por definição, é um bem coletivo. Os Estados Unidos aí, eles estão baseados em quê? Na filosofia política, é Thomas Hobbes puro. É Thomas Hobbes puro, é a reserva do espaço público. A imunização da população ela é um bem coletivo. E só pode ser numa epidemia. Aí, na cabeça deles, eles vão se espelhar no HN1. Mas o HN1, mesmo assim, houve 80 milhões de vacinas públicas pegando a população vulnerável. Com isso, praticamente estancou a disseminação do vírus, que era muito menos letal do que o vírus atual. E o vírus atual ele exige uma imunização de toda a população, com um plano sanitário que dê conta de todo o problema. Então, aqui, justamente, eu estou apontando as mazelas da nossa democracia, mas eu estou sinalizando que a superação disso só passa pelo exercício da soberania, pelo exercício da soberania democrática e por um projeto de desenvolvimento que pressupõe, assim, uma aliança entre vários setores da sociedade em torno de compreensão comum. Mas aqui eu não estou falando em política, e muito menos em política partidária, porque eu acho que esse projeto comum está na nossa Constituição, professor Mendes. A nossa Constituição Democrática de 1988, ela conformou esse projeto.
Se nós vamos ler lá o artigo 170, ele está bem claro quando ele define a ordem econômica. Ela é fundada na livre iniciativa e nos valores do trabalho, com base na justiça social. Então, é isso. Só que é claro que no Brasil isso chegou meio que aos trancos e barrancos. Se nós olharmos... até tem esse autor aqui, ó, que é o clássico, Thomas Marshall. Esse livrinho dele, ele aponta justamente cidadania, classe social e status. Ele diz que nas nações desenvolvidas, primeiro, houve a afirmação dos direitos civis, que é o caso, a Carta do Rei João Sem Terra, 1215, na Inglaterra. Ninguém pode ser preso arbitrariamente, a direito do habeas corpus, a defesa da propriedade, foram os direitos civis. Aí, depois, a partir dos direitos civis, houve uma democratização. E aí as monarquias absolutistas foram democratizadas e surgiram os direitos políticos. E aí, por último, então, se olhou para os lados e disse, não é razoável que uma sociedade opulenta e rica, onde nós preservamos a propriedade, os direitos civis, a liberdade, onde nós temos democracia, nós elejamos os governantes, que não se assegure um mínimo existencial, que são os direitos sociais. Só que no Brasil foi o inverso. No Brasil, até 1930, era uma grande fazenda. Era uma grande fazenda, um empreendimento mercantil da modernidade, que foram as grandes navegações. Foi um empreendimento mercantil. Foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, ele foi conquistado. Nos livros de história na Europa, eles ensinam a gurizada, a data da conquista da América e da conquista do Brasil. Foi um empreendimento mercantil e até 1930 ele não se pensou como nação. Em 1930 começou a se pensar como nação. Só que na Itália, no pós-guerra, eles fizeram uma Constituição Democrática que é de 48, banindo o fascismo. Na Alemanha, eles resolveram isso, o nazismo não existe. Quando alguém vem com uma plaquinha, intervenção militar, já vai lá, a polícia recolhe. Não tem essa. Só que, de tanta exceção, nós chegamos numa situação absurda que um deputado pega e começa a ameaçar de morte os integrantes do Supremo. E aí teve o retorno que teve. Mas como é que a gente chegou nessa situação? Porque se permitiu as pessoas falarem em AI-5, em retorno da ditadura livremente. Então, esse debate, no Brasil, ele chegou enviesado. E o José Murilo de Carvalho, que eu até peguei com outro autor brasileiro, e ele, nesse livro, A Cidadania no Brasil, ele aponta com muita propriedade que, na realidade, no Brasil foi o inverso. No Brasil, a partir de 30, surgiram os direitos sociais. Quer dizer, nós não tínhamos nem os direitos civis de primeira legislação, aliás, não temos até hoje. Está aí essa confusão toda de um juiz se permitindo abrir exceções no sistema judiciário com relação a medidas e comportamentos que envolvem a garantias fundamentais. Quer dizer, não temos isso. Quer dizer, que dirá a afirmação da democracia e os direitos sociais. Então, o José Murilo de Carvalho disse que no Brasil não temos cidadania, nós temos estatania. E aí o cidadão acha que os programas sociais do governo são dádivas, são favores, e não que aquilo é resultado de uma sociedade rica, opulenta, que ela tem que assegurar um mínimo existencial. E, aliás, no Brasil, a gente fala em justiça social, o pessoal diz que esse cara é comunista. Só que está escrito no artigo 20 da Alemanha, que a Alemanha é um Estado social, está escrito nos primeiros artigos da Itália, a Itália é um Estado social, na França, na Espanha. Na Espanha e em Portugal veio depois por conta do salazarismo e do franquismo. Mas na década de 70, que foi a segunda onda, eles também colocaram a ideia do Estado social. O Brasil mal começou, a partir da Constituição Democrática de 88, a se afirmar como Estado de bem-estar social. E já começa a dizer que justiça social é coisa de comunista. Então, eu quero só dizer que, na realidade, este projeto, que envolva amplos setores da sociedade, ele está no texto da Constituição. Só que nós precisamos de um Tribunal Constitucional, porque não dá para ficar nessa lógica de cada juiz abrir uma exceção. Tá? Eu entendo que é inconstitucional e arreda uma norma. Quer dizer, como é que funciona na Itália? Todos os juízes têm que zelar pela constitucionalidade das normas. Mas se ele acha que uma lei feita pelo legislador é inconstitucional, ele tem que suspender o processo e provocar o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional é que vai dizer, em abstrato, se aquela lei é constitucional ou não. E aí ele devolve o processo para o juiz. Não foi algo tranquilo, porque a Corte Constitucional italiana foi instalada em 56 e eles passaram 10 anos brigando com a Corte de Cassação. Continuava só olhando para o Código Civil. E eles diziam, não, a dignidade da pessoa humana vem na frente. Eles estão interpretando errado. A primeira sentença do Tribunal Constitucional italiano de 56 é a sentença número 1. Sabe qual foi? É incrível, né? Tinha uma lei da época do fascismo que dizia que para distribuir panfleto,
a pessoa tinha que pedir licença na delegacia de polícia, na questura de polícia. E aí tinha várias pessoas que estavam indiciadas criminalmente, que foram pegas depois já da Constituição em vigor, de 48, distribuindo os volantini, distribuindo panfletinho, os mais variados, criticando o diretor da escola, criticando o prefeito, o síndrome. E aí tinha mais de 10 processos. Os maiores publicistas da Itália fizeram, dentro dos processos, um incidente de inconstitucionalidade. Foram mais de 15 processos. Estou falando justamente o Costantino Mortati foi um dos que provocou, Máximo Severo Giannini foi um dos que provocou, Vétzio Crisafulli, que foi ele que inspirou o José Afonso da Silva naquele livro Aplicabilidade das Normas Constitucionais, que ele disse, não, todas as normas constitucionais têm que ter eficácia. E eles é que provocaram, foi a primeira sentença, que obviamente eles disseram, esse artigo do Código Penal é inconstitucional. Ninguém tem que pedir licença para fazer panfleto e dizer o que pensa. A ampla liberdade de expressão, de manifestação de opinião, de pensamento. Então, nós estamos falando de direito de primeira geração. Nós nem tínhamos isso e, a partir de 30, nós começamos a falar. Portanto, não tínhamos direitos de primeira geração, direitos civis, não tínhamos direito político. A história das fraudes eleitorais na República Velha são notórias. Quer dizer, a Justiça Eleitoral surgiu na Constituição de 34, como resultado da Revolução de 30, e só vem a se efetivar depois de 46. É a Justiça Eleitoral. E aí, então, nem direito político. E aí, os direitos sociais eles são considerados como uma dádiva, como uma benesse. E agora, toda essa derruição, com essas emendas constitucionais, a emenda do teto, que é um estado de exceção. Por 20 anos, nós estamos no estado de exceção. As cláusulas sociais da Constituição, que o Ulisses Guimarães tanto defendeu. Aliás, o Ulisses Guimarães tem uma sessão famosa, que foi um episódio quando começou a votação do segundo turno. José Sarney, na presidência da República, fez uma manifestação em rede de cadeia de rádio e televisão dizendo: esta Constituição tornará o Brasil ingovernável pelo excesso de direitos. Ulisses Guimarães, no dia seguinte, deu uma resposta vigorosa, sentada na cadeira da presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Com as galerias cheias, ele pegou e disse: o que torna o Brasil ingovernável é a injustiça, é a fome, é a miséria, é o povo sofrido, abandonado. Então, a partir dali se concebeu um Estado social. Eu estou fazendo todo esse discurso de ordem constitucional social para dizer que 88 brindou o que tinha de mais sofisticado em termos de direito constitucional no mundo. Claro, ficou carente o aspecto do Estatuto do Poder. Nós não temos um Tribunal Constitucional. Está clausulado lá que é competência exclusiva do Congresso autorizar plebiscito e referendo. Eles não autorizam nunca. Pelo contrário, eles andam na contramão da mobilização e da consciência social, que é o que o Paulo Bonavides dizia. Para se evitar as crises, o que nós precisamos é aproximar a edição de leis, de normas, do consentimento e da participação da sociedade, que é essa ideia do plebiscito referendo ser ordinarizado. E com relação ao executivo, eu defendo um recall, ou seja, tem que ter um percentual da população que possa dizer, olha, vamos chamar todo o eleitorado e vamos dizer se o presidente fica ou não, porque a gente acha que ele não está representando mais a sociedade. Na Califórnia existe isso, o Kelsen aplaudia muito, e é importante dizer, né, o Schwarzenegger foi eleito num recall, porque na Califórnia eles pediram, a população pediu uma votação, um referendo, para dizer se o governador da época ficava ou não, só que lá eles têm uma cláusula que, ao votar pelo recall, tu já tem que indicar quem é que assume no lugar. E aí os republicanos foram espertos e indicaram o Schwarzenegger, que era um ator hollywoodiano. Consta que ele fez um bom governo, porque ele era de Hollywood, ele não tinha nenhum compromisso com o sistema político, partidário, e ele, portanto, respeitou muito a legislação ambiental. A Califórnia é o estado mais rico e um dos mais industrializados da Europa, com um grande problema ambiental. Tem que ter um PIB maior do que muitos países. Isso mesmo. Mas eu estou me alongando e até devo dizer, essas considerações de ordem prospectiva, eu estou trabalhando no meu trabalho de pós-doutorado a partir dessa compreensão de que só temos democracia, regime democrático e desenvolvimento a partir de um Estado soberano. Isso eu já estou desenvolvendo na minha pesquisa de pós-doutorado, que é o que eu estou olhando para a realidade brasileira, que eu estou vendo que falta no Brasil. Por que ficou faltando em 88? Porque em 88 nós não tivemos uma Constituinte exclusiva. Agora, nem pensar em falar numa nova Assembleia Nacional Constituinte. O texto da Constituição nossa está excelente. O que ele precisa é mexer no Estatuto do Poder, que o poder no Brasil anda de costas, a começar pelo Judiciário, anda de costas para as necessidades da sociedade e não cumpre o que está no texto da Constituição. Puxa, o tempo voou, quase 2 horas. Quando a conversa é boa, parece que a gente
Ainda bem que a gente está gravando essa entrevista, porque nós vamos poder estudar cada fala do Dr. Paulo Torelli. E eu estava me recordando aqui, a sua tese de doutorado, o seu livro, ele tem uma característica que eu considero assim, uma grande virtude, que é um defeito que muita tese tem e que a sua tese não tem, que é a perda de fôlego. Quando você começa a escrever a tese, ela vai sólida do início ao fim. Normalmente os doutorandos, até pelo cansaço do curso, quando chega no final, ele já está... As energias já estão acabando. E a sua conclusão e a parte final, os capítulos finais, são muito bem feitos. E me chamou a atenção uma coisa aqui no finalzinho, né? A gente está caminhando aqui para a conclusão, para o encerramento da nossa entrevista. Dá vontade de ficar aqui mais tempo só para ouvir o doutor Paulo, que citou o Francesco Carnelutti ao final. Isso, para um processualista, chamou a atenção, porque citou o Walter Benjamin, né? Falando das conquistas o que representa o constitucionalismo, né, como conquista humanitária. E aí, a frase do Carnelutti, que eu até anotei aqui, a arte, como direito, serve para ordenar o mundo. O direito, como arte, tem a ponte do passado para o futuro. Eu penso que tem muita ligação com isso que você disse aí na sua fala final, quer dizer, de encarar o projeto constitucional como um projeto de construção de uma nova sociedade. É um projeto de uma sociedade que a gente quer, uma sociedade democrática, porque gostei muito da sua fala, que existe uma falsa dicotomia no Brasil, um falso conflito entre liberdade e igualdade, né? Quando você fala de política pública ou política pública de inclusão social, você tem uma visão muito rasteira de que um elimina o outro. Se você trabalhar com política pública de promoção da igualdade, que eliminaria a liberdade, sendo que isso é uma falsa dicotomia. Na verdade, o projeto constitucional é um projeto de construção de uma sociedade que seja livre e igualitária, e não ou um ou outro, né? Então, assim, eu penso que a sua fala está muito de acordo com isso, né? E essa questão dessa frase do Carnelutti que você lembrou aqui na sua tese, no final, me fez recordar isso, quer dizer, de encarar o projeto constitucional como uma ponte para o passado, né? É uma ponte do passado, mas que projeta o futuro, a sociedade que nós queremos. E, infelizmente, a nossa sociedade, até mesmo por conta da bestialidade, do radicalismo e da ignorância mesmo, né? Que eu posso falar. Vamos falar a palavra correta, que é essa mesmo. Em geral, tornou o debate político muito com fígado, muito rasteiro, muito baixo. E aí a gente não consegue, a gente tem tudo para ser uma nação soberana, e é uma preocupação também que é minha, muito grande, ainda mais a pandemia escancarou isso, né? A pandemia mostrou que sem política pública a gente não consegue caminhar. A gente pode até caminhar um pouco, mas chega uma hora que não dá. Tem que haver política pública para gerir, até mesmo para pensar que sociedade que nós queremos e qual modelo econômico que nós pretendemos também. E, doutor Paulo, olha, eu não falei, agora eu falo aqui no final, para a gente... O doutor Emílio Santoro, ele está vendo a nossa live, ele falou que iria assistir, lhe mandou um abraço diretamente da Itália. Agora eu fiquei constrangido. A gente ficou muito honrado. Um abraço para o Emílio. Eu fiquei muito honrado quando ele falou isso, então eu transmito esse abraço também, e o agradecimento, não só meu, especialmente meu, mas da PUC-Minas e dos nossos alunos, pela sua presença aqui, que, como disse, foi muito frutífero esse debate aqui, vai gerar aqui, tenho certeza, muito debate, muitas pesquisas aí. Te agradeço muito. Eu que agradeço, aí é uma honra para mim ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento e instigar a reflexão, porque o direito é isso mesmo, o direito é uma arte, e não só o Carnelutti, mas o próprio Piero Calamandrei, que foi reitor da Universidade de Florença, foi constituinte pelo Partido d'Azione. Ali é o debate das garantias, que é o grande problema. Nós estamos fazendo um debate que retorna lá as garantias fundamentais, os direitos de primeira geração. E o direito é uma arte, sim, exatamente nessa compreensão. Até o Carlos Maximiliano apontava isso, que é uma obra que merece ser homenageada, um clássico da hermenêutica no Brasil. É uma partitura de música. Uma pessoa que não sabe ler uma partitura de música vai tocar piano. Quer dizer, a partitura é a mesma,
Só que aquilo, se é interpretado por uma virtuose, vai sair algo muito sofisticado. Agora, se é uma pessoa despreparada, e na realidade nós temos esse problema hoje, sim, com relação à forma como está organizado o Poder Judiciário, onde há uma fragmentação na interpretação e faz muita falta, sim, um Tribunal Constitucional que garanta a efetividade e a uniformidade da interpretação e da aplicação da nossa Constituição. E essa falsa dicotomia entre liberdade e igualdade é muito importante, porque o Pontes de Miranda ele dizia com todas as letras a consigna: todos são igualmente livres. Essa consigna ela já deixa bem claro que ninguém pode ser mais livre do que ninguém. É claro que isso é nos termos da Constituição, a gente vai estar assegurando a propriedade privada, se a pessoa tem uma condição privilegiada, até por uma situação familiar. Agora, isso é uma situação, como o Norberto Bobbio dizia, uma situação singular. Agora, é elementar em qualquer procedimento, em qualquer processo, que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. Eu não posso imaginar uma corrida, isso o Bobbio mesmo fala no livro dele sobre liberdade e igualdade, onde alguém arranque na frente. E aí é o debate, sim, do déficit social, é o tema das próprias políticas afirmativas, que foi muito mal debatido e muito mal compreendido. Por quê? Porque é uma tentativa justamente de superar uma diferença de um país que durante 350 anos viveu sob a escravidão. Isso foi até pouco tempo atrás. E só em 1988 que nós passamos a ter um texto constitucional com um compromisso social. E até hoje esse texto não foi efetivado. E aí sim, essa herança estamental, autocrata, escravocrata até mesmo, ela está muito presente o tempo inteiro. Então, nós temos que fazer debates como esse. Eu só saúdo a ti, professor Denis, agradeço, enfim, a PUC de Minas e ao corpo docente, aos estudantes que estão nos acompanhando, mas é que esse debate está em aberto. Isso é um processo. O direito ao desenvolvimento, como eu disse, ele é um direito titulado pelo indivíduo, mas o sujeito passivo é justamente a ordem coletiva, a sociedade que nós queremos conformar conforme os princípios e os ditames que foram consagrados pelo Poder Constituinte. Quer dizer, essa tarefa que nós temos pela frente, um país imenso, rico, diversificado, multicultural, enfim, que é uma realidade que inclusive nós não podemos mimetizar. Aliás, o Emílio Santoro, que está nos assistindo, eu sou muito grato a ele, porque ele tem essa humildade de dizer: olha, nós não vamos dizer para vocês o que é melhor para vocês. Ele fez uma live conosco e disse bem claramente várias vezes nas conversas. Enfim, é um intelectual de primeira grandeza, um erudito e com uma compreensão humana singular, que, enfim, nos inspira justamente para buscar soluções. E por isso que eu não fiz na minha tese um capítulo específico sobre a União Europeia. É uma tese eurocêntrica, é uma tese preocupada com o futuro da humanidade e que, obviamente, eu compreendo que é a partir de um concerto das nações, criando esforços comuns para buscar soluções para problemas comuns, como, por exemplo, a pandemia. Poderia haver um esforço mundial para buscar uma imunização de todo o planeta, para resolver esse problema. Mas nós ainda não chegamos a isso. Quando a gente tiver um consenso mundial, instituições mundiais que funcionam com legitimidade democrática, talvez isso seja possível. Mas hoje existe o dever de cooperação que a nossa própria Constituição preconiza no artigo 4, que orienta ali e fala bem claro a primazia dos direitos humanos. Agora, o projeto de desenvolvimento, esse está balizado pela Constituição, e ele pressupõe a soberania como um direito de autodeterminação. Notem bem, eu vou encerrar reiterando isso: a soberania não é mais um fato, e muito menos a soberania pode ter essa dimensão ideológica, que foi o que permitiu o nazismo, uma soberania ilimitada. A soberania ela se dá no conceito das nações, onde há, sim, a absorção de valores, culturas e princípios humanistas, mas sem mitigar em nada a legitimidade democrática para cada povo escolher o seu regime democrático, o seu modelo de desenvolvimento. Quer dizer, é isso que eu visualizo no texto da Constituição e que eu tentei modestamente defender aí no meu texto aí desse livro aí, né, que foi a minha tese de doutorado da Universidade de São Paulo. Professor Denis, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma imensa satisfação. Nós tivemos a honra de ter essa aula magistral aí com o Dr. Paulo Torelli. Foi uma grande honra. Nós estudamos e debatemos sobre o livro Soberania, Constituição e Mercado, de sua autoria, que é fruto de sua tese de doutorado. Agradeço imensamente mais uma vez ao professor Paulo Torelli e deixo aqui um abraço carinhoso para os meus alunos do Grupo de Pesquisa Direito Processual e Democracia e mais especialmente ao professor Emílio Santoro. Um abraço a todos.